Salve, salve família vascaína, voltamos aqui com o nosso canal aqui do Vascão. E hoje a gente vai falar aí pra vocês sobre o Luxemburgo, cara. Ele saiu do Vasco, mas quer levar aí um jogador importantíssimo para o Palmeiras. Também vamos falar aí sobre lateral que quase saiu do Vasco, mas que ficou e espera ter novas chances aí com Abel Braga. E também vamos falar sobre os salários aí, parte dos salários pagos pelo Campelo e também de um reforço que foi oferecido aí ao Vasco. Bom pessoal, eu já peço para você metralhar o like, se inscrever aqui no nosso canal, só clicar no botãozinho vermelho. A gente está correndo aí atrás de 60 mil inscritos, cara. Quem sabe até aí o último dia do ano a gente não bate essa meta. Se inscreve aí se você é novo aqui no canal, vai ajudar demais. Quero agradecer muito aí as pessoas que estão sempre aqui assistindo nossos vídeos, comentando aqui. Sempre que posso eu leio aqui os comentários, muito obrigado mesmo de coração. Também peço aí para você se inscrever lá no meu novo canal, cara, Mineiros FC. Tá rolando super sorteio de uma camisa do Vascão, um presentaço aí, que em breve, mais tardar, segunda-feira, a gente já vai estar sorteando aí essa camisa e falando o nome do grande ganhador. E corre lá se você quer participar, se inscreve lá no meu canal, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, também nos comentários, e é só você comentar lá com a hashtag Vim pelo Vamos Vasco. Bom pessoal, lembrando aí que no final tem salve pra galera que tá sempre comentando aqui. Fica aí até o final para ver se o seu nome vai estar na lista, porque às vezes tem muita gente que eu falo o nome aqui, mas que no mesmo vídeo ela pede o salve como se eu não tivesse mandado. Assiste aí até o final que você confere aí se o seu nome estará aqui no salve de hoje. Lembrando aí, em janeiro vai ter uma super novidade, cara. Os salvos aqui vai ter uma modernizada aí. Em breve eu vou falar para vocês aí como que vai ser o salve aqui do nosso canal. Bom, meus amigos, ontem o Vasco conseguiu aí pagar parte dos salários para os jogadores e para os funcionários. Foram pagos aí aos jogadores os salários referentes ao mês de outubro e aos funcionários até o mês de setembro. O Vasco ainda deve alguns direitos de imagens aí para alguns jogadores aí de 4 meses e espera quitar isso o mais rápido possível, porque a penhora do Vasco meio que atrasou aí os planos do Vasco de pagamento e o Vasco agora está pagando os jogadores aí com um planejamento após aí a liberação dessa penhora. O Vasco também teve aí uma punição caso não pagasse um valor aí em milhões para o Jorge Henrique, que ele entrou na justiça acionando o Vasco. Se o Vasco não pagasse o Jorge Henrique, o Vasco seria aí meio que proibido de contratar jogadores para as próximas temporadas. Pagou essa dívida aí com o Jorge Henrique, está tudo normal e agora o Vasco trabalha para terminar aí de pagar os jogadores. Isso é importantíssimo para a sequência aí da temporada dos jogadores que vão ficar, porque eles vão estar aí talvez mais motivados por ter recebido aí os seus salários, coisa que deveria ser normal, né? Mas infelizmente no Vasco é assim. Até mesmo o Campelo disse ao Abel Braga quando contratou que infelizmente ele vai sim ter que atrasar o salário do Abel alguns meses e consequentemente o Campelo deve falar sim isso para os jogadores que forem contratados aí pelo Vasco. Até o momento não temos nenhum jogador contratado, somente especulações e os outros times estão contratando e o Vasco ficando para trás. Eu não sei como que vai ser feito esse planejamento do Vasco em termos de contratações. Ainda não se fala muito aí em algum nome praticamente certo. Se falou aí bastante no Germancano. Está uma novela danada. Na minha opinião, esse jogador não virá para o Vasco. Eu não acredito que ele virá vestir a camisa do Vasco porque está uma enrola gigantesca. Vamos aguardar aí os próximos dias para ver qual será a definição do futuro do Vasco. Mas o importante, na minha opinião, é pagar aí os salários dos jogadores e buscar sim um reforço, cara, porque não dá para continuar aí apostando somente na base. A base é boa, mas precisa sim de alguns jogadores ali mais cascudos, mais experientes e jogadores de qualidade. Bom pessoal, e falando em planejamento de 2020, fato é que o lateral Cláudio Vinck irá permanecer no Vasco. Ele não saiu do Vasco, se você não sabe, ele quase não joga. Foi contratado aí no início do ano e foi afastado quando o Luxemburgo chegou no Vasco. Agora o Cláudio Vinck pode ter uma nova chance aí no Vasco com a chegada do Abel Braga. Ele trabalhou com ele no Internacional, ele jogou até razoavelmente bem com a camisa do Internacional quando o Abel era o seu técnico e agora ele reencontra o treinador no Vasco. E ele está empolgado aí para ter nova sequência, novas oportunidades. Na minha opinião, o Cláudio Vinck não deu tempo aí
não teve tempo de provar o seu futebol, jogou pouquíssimo mesmo, porque o Vasco tinha 3 laterais, ele, o Pikachu e o Cáceres. Quando o Pikachu não jogava, o Pikachu jogava mais na frente, o Cáceres jogava. O Cláudio Vinck, na maioria das vezes, ficava no banco de reservas, até ser afastado. Uma das qualidades que eu percebi no jogador é que ele bate falta bem demais, cara. Ele é tipo Danilo Barcelos para bater falta. Mas como lateral ainda não consegui ver aquela evolução no jogador, até porque ele quase não entrou em campo. Vamos esperar aí para ver essa temporada se o Cláudio Vinck rende aí o que foi esperado dele quando ele vestiu a camisa do Vasco, quando foi contratado lá no início de 2019, nesse mesmo ano. Torcemos aí para que ele evolua, né? Que o Vasco eu acho que não vai ter grana aí para investir num outro lateral direito. Eu acredito que os laterais serão o Pikachu e o próprio Cláudio Vinck aí para a temporada. Caso aí também o Vasco necessite promover aí, talvez aí, o Caio Tenório, lateral do sub-20 do Vasco, um bom lateral. Bom, meus amigos, o Luxemburgo saiu do Vasco, mas ele quer levar jogadores aí, cara. E o principal nome que ele quer no Palmeiras é o nosso volante Fred Guarim. O jogador tem contrato com o Vasco até o dia 31 de dezembro e após esse contrato ele estará livre para assinar com qualquer outro clube. O Vasco ainda não conseguiu renovar o seu contrato, corre atrás disso, mas o Luxemburgo deseja contar com o jogador no Palmeiras. E se o Vasco entrar em competição com o Palmeiras pelo Guarim, pode se retirar no primeiro momento, porque não vai ter condições de contratar o Guarim, de fazer a renovação, porque o Palmeiras tem muito mais grana, muito mais dinheiro, vai oferecer o dobro de salário aí pro Guarim, caso o Luxemburgo tenha grandíssimo interesse mesmo, que ele vista a camisa do Palmeiras, e o Vasco vai ter que ir buscar atrás aí de um outro meio campo. Eu acho muito difícil o Fred Guarim permanecer no Vasco se essa proposta do Palmeiras chegar para ele. Infelizmente, o Vasco não pode competir com os clubes aí com maior potencial e financeiro. Eu acho muito difícil que o Fred Guarim permaneça no Vasco em 2019. Ele já teria aí tido propostas para voltar para o futebol colombiano, propostas da MLS no Campeonato dos Estados Unidos, mas ele ainda espera ver a resolução do Vasco, ver o que vai acontecer. Mas fato é de que ele não deve permanecer no Vasco, caso o Vasco continue atrasando salários. Ele mesmo disse isso e agora esperamos para ver o que vai acontecer, se o Palmeiras vai fazer a proposta mesmo para o Guarim ou se o Vasco vai renovar com ele aí mais rápido do que a proposta do Palmeiras. Abre o olho aí, Campelo, abre o olho, Campelo, porque a gente tá perdendo um grande jogador, cara. Vale o esforço aí contratar o Fred Guarim. Já basta o Rossi, que já saiu do Vasco, não vai ficar no Vasco. Eu acho impossível o Rossi ficar no Vasco. Não sei que o Vasco ganhe aí um dinheiro de investidor para contratar o Rossi. Eu acho pouco provável. E também aí, quem sabe, o Rossi rescindindo seu contrato, volte aí para o Vasco. Mas eu acho pouco provável que os chineses liberem o Rossi. Aí já é 2 jogadores importantíssimos para a próxima temporada que o Vasco aí está perdendo, cara. Se o Campelo não abrir o olho, o Guarim vai para o Palmeiras. Bom, pessoal, e para fechar aí, segundo o jornalista Lucas Pedrosa, teria sido oferecido ao Vasco o zagueiro que está no Internacional, Emerson Santos. Ele aí tem passagens pelo Botafogo, pelo Palmeiras e agora está no Internacional. Ele não vem sendo utilizado lá no clube do Rio Grande do Sul, mas tem um bom potencial aí, já em qualidade, já desde quando ele jogava no Botafogo, quando o Palmeiras investiu alto na sua contratação. O jogador teria sido oferecido ao Vasco por estar insatisfeito lá no Internacional, porque ele só fica na reserva e talvez, quem sabe, aí ele queira voltar para o Rio de Janeiro. E quem sabe aí ele possa ser mais um reforço do Vasco, ou o primeiro reforço do Vasco para a temporada de 2020. E também aí andou sondando o zagueiro Danilo e parece que o Vasco está assim atrás de mais um zagueiro para a próxima temporada. Vamos esperar e ver qual vai ser o desfecho dessa negociação entre Vasco e Emerson Santos, se realmente vai acontecer, porque nessa época, como eu já disse em todos os vídeos aqui do nosso canal, é especulação para todo lado, é jogadores oferecidos, é jogadores que estão em negociação ou jogadores que podem ser emprestados pelo Vasco, e isso todo momento acontece. E eu tenho que trazer aqui para os vascaínos que estão aqui antenados no meu canal, para saber quais os nomes de jogadores que o Vasco anda sondando, né? Se te agrada, se agrada aí a torcida do Vascão. O Emerson Santos, na minha opinião, seria um bom reforço sim, porque é um bom zagueiro, um zagueiro jovem, se eu não me engano ele deve ter 23 ou 24 anos, e seria aí muito bom contar com esse atleta. Seria uma boa zaga, o Emerson Santos e o Leandro Castan.
Meus amigos, é isso aí. Comenta aqui embaixo sobre esse pagamento dos salários do Vasco, parte do pagamento aí dos salários. Também fala sobre o Luxemburgo querendo levar o Guarim, cara, pro Palmeiras. É difícil, né? Futebol é muito ingrato, né, cara? Também fala aí sobre o Cláudio Vinck, se você gostaria que esse jogador permanecesse no Vasco, porque ele vai ficar no Vasco aparentemente. Também fala sobre aí o Emerson Santos, se te agrada essa negociação, se o jogador é um bom nome para vir jogar no Vasco. Bom, pessoal, é isso aí. Agora é a parte que eu mando salve pra galera que tá sempre ligada aqui no nosso canal. Bom, eu quero mandar um abraço aí pro Marcos Eduardo. Ele pediu um salve pro seu pai, Antônio, em Jacaré, no Maranhão. Pro avô dele, seu Tuneco, aí em Viana, também no Maranhão. Pro seu irmão Marquinhos, Fernandópolis. E pro Eduardo Duarte, em São Luís, no Maranhão. Muito obrigado aí, Marcos. Forte abraço para sua família. Muito obrigado aqui por vocês estarem aqui acompanhando o meu canal. Muito obrigado, forte abraço. Um abraço aí também para o Antônio Lobato, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Muito obrigado. Um abraço para o Wendel, em Altamira, lá no Pará. Muito obrigado. José Raimundo, em Itaju do Colônia, na Bahia. Muito obrigado. Um abraço para o Alexandre da Silva, em Oiapoqué, no Amapá. Muito obrigado. Para o Arilton Neri, em Macapá, também no Amapá. Muito obrigado. O Thiago Ribeiro, aí em Macapá também. O Edson, em Sergipe. Muito obrigado. O Leandro, em Tapeorá, na Bahia. O Danilo, em Vitória da Conquista, na Bahia, meu xará, muito obrigado. Um abraço aí pro João Gomes, em Sítio Novo, no Maranhão. Muitos maranhenses aqui, muito obrigado pela presença. Tamo junto, saudações vascaínas a todos e ótimo final de semana a todos vocês.